Não é inscrito no canal? Torcedor que é torcedor já chega se inscrevendo e botando fogo no like. Minha vida é toda preta e branca, é toda botafoguense, Botafogo. Eu te amo, Fogão, vamos que vamos! Aqui é Botafogo! Vamos falar de Botafogo. Botafogo, todo mundo correu ali no Maitá, na embaixada americana ali, ou na Presidente Wilson ali, no consulado, ou na embaixada. Todo mundo tirou passaporte, carimbou, pá, vamos para os Estados Unidos, vou comprar iPhone, vou comprar Samsung, vou comprar laptop. Família fazendo encomenda do duty free. A lista desse tamanho aqui de muamba, não sei o quê. Caiu. Botafogo não vai mais ter a sua pré-temporada nos Estados Unidos. Thiago, o senhor sabe o real motivo? Outra pergunta. Acha que isso pode atrapalhar o planejamento do Botafogo? Acho que isso já mostra que o planejamento foi atrapalhado, né? Porque se o Botafogo tinha um planejamento de ir para os Estados Unidos, ficar um período lá, já tinha o centro de treinamento, etc e tal, para passar uma temporadinha ali, uma pré-temporada ali nos Estados Unidos, e agora não vai mais acontecer, o planejamento foi por água abaixo. E agora o Luiz Castro tem que mudar tudo, e correndo. Agora, o real motivo o Botafogo não explicou. O que a gente suspeita é que o Campeonato Carioca tem um regulamento, e a FERJ até se posicionou em relação a isso. O Campeonato Carioca, a partir da quarta rodada até a terceira rodada, você pode usar aquele time misto, o sub-20 ou os reservas. A partir da quarta rodada é obrigatório que se use o time titular. E os times... Regulamento, né? É, do regulamento. Do contrário, você paga uma multa. Exato. E acontece que quando esse regulamento ele é montado, há a conversa com os times, todo mundo vota, etc e tal. Tipo condomínio, né? Exato. E a FERJ diz, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que o Botafogo votou a favor, inclusive, dessa regra. Então, assim, o Botafogo sabia que era uma regra que ia acontecer, que a partir da quarta rodada teria que ter o time titular. Então, a FERJ já se anteveio ao questionamento do Botafogo, dizendo, vocês votaram a favor. Então... Mas o Botafogo não sabia desse regulamento desde o início? Exatamente. Então eu espero que sim. Planejasse melhor. Inclusive, o sapato do meu amigo John Tex não combina, né? com todo respeito. Mas tem um brasão ali no peito do pé. Não tá legal, né? Bota um tênis aí, parceiro. Então, mas enfim, acho que o John Tex deu uma bola fora nesse início de temporada. Inclusive em relação às contratações. Cadê, cara? O Botafogo do Rio de Janeiro hoje, sem medo de errar, é o que menos se reforçou e é o que precisa se reforçar. Ele tem uma Copa Sul-Americana pela frente, cara, que é um sonho da torcida do Botafogo. O Botafogo precisa ganhar um título de grande expressão para ontem. Virou a prioridade do ano? Virou, cara. Se não é, tem que ser. E o time do Botafogo tem condições, né? Assim, quando terminou o ano, a gente já falou sobre isso aqui, sobre Libertadores ou Sul-Americana, etc. E eu até disse que o Botafogo tinha condições de brigar pela Sul-Americana, que chegava como um dos favoritos. Agora, a gente esperava também que, como o próprio Luiz Castro disse na última coletiva do ano, de 5 a 6 reforços. Ele disse, e não chegaram. Não chegaram. Então, assim, ainda acho que o Botafogo tem um time para brigar pela Sul-Americana, mas eu também esperava pelo menos 1 ou 2 nomes de peso e uns 4 de reposição para que desse esse gás, até um poder de reservas, etc e tal. Agora, uma outra questão, voltando só no Campeonato Carioca rapidinho, é que mudou também o regulamento da Copa do Brasil, né? Agora, os convocados da Copa, os qualificados para a Copa do Brasil são também os melhores dos estaduais, etc e tal, se não me engano, os 6 primeiros. E isso faz com que também os grandes, né, no caso o Botafogo, não possam abandonar o Campeonato Carioca da forma, tipo assim, não posso perder tantas rodadas. Não tem mais assim, sou grande e estou direto na Copa do Brasil. Exatamente, tem que jogar o Cariocão, tem que disputar, tem que botar o time titular. Então acho que isso faz repensar também um pouco do planejamento. Aí, Thiago, eu acho que esse negócio de botar time em reserva o campeonato inteiro, e alguns times acho que fazem isso pelo país, até às vezes por problemas com a federação ou com a detentora dos direitos, eu não acho vantagem porque, assim, competidor tem que competir, não é futebol não. Pergunta pro cara do tênis, pergunta pro cara do judô, do tênis de mesa, natação, qualquer esporte, competidor tem que competir. Então, assim, não adianta botar... Imagina o Flamengo. Vou trazer pro Flamengo porque aqui a gente disputa jogo grande primeiro, que não é final de Carioca, mas já é final de Supercopa contra o Palmeiras. Mundial. Bota o time reserva. Aí o Palmeiras começa com o time titular no Paulistão. No dia 27, quando se encontrar, dia irmão, 28. Um vai estar a 120 por hora na estrada, o outro vai estar que nem o Chevette verde que o papai tinha lá. Não passava de 60, senão batia o motor. Não é só isso. Para esse processo, para essa era de John Textor também, é muito importante vencer, conquistar títulos. E começar pelo título do Campeonato Carioca é o mundo ideal para o Botafogo. O Botafogo precisa voltar a conquistar títulos importantes e, dentre esses títulos importantes, está o Campeonato Carioca. Isso passa confiança para o torcedor. A gente viu que o torcedor do Botafogo começou meio descrente,
ele passou a comprar, abraçar, lotar o estádio Newton Santos. Por muito tempo o Botafogo ficou sendo piada de a torcida que não é estádio. O torcida do Botafogo encheu o estádio ano passado em várias partidas, graças ao que esse cara promoveu, rejuvenesceu também. Ele viveu bem aqui no Rio de Janeiro. E agora falta ganhar. E começar pelo Carioca é o que o Botafogo precisa. O Thiago, a gente tá falando de reforço, o Botafogo só trouxe um até agora, mas tá de olho no Carlos Alberto, atacante. Não é o nosso, não. O nosso, a Band está rica! Já Ninguém jogou vai lá, tirar daqui. já jogou lá. Nem John Textor. Thiago, bom reforço pro Botafogo, tá o Carlos Alberto. Então, a gente tá falando sobre isso mais cedo, e aí eu fui buscar os lances do Carlos Alberto, até pra ter mais o que falar Eu sobre lembrei ele. dele agora quando eu vi. Cara, então, eu vi que ele tem uma arrancada muito boa, e não só esse lance, eu vi alguns outros lances dele também, já de arrancada, poder de saída, de explosão ali, de um contra-ataque, muito bom. E eu vi também que na base ele jogava mais centralizado, então ele sabe dominar aquela bola dentro da área e finalizar. E já no profissional, né, entrando muito mais no segundo tempo do que começando como titular, o Carlos Alberto começa a jogar mais de ponta também e muito rápido. Ele é muito bom jogador. Me agradou, 20 anos. Mas calma, né, gente? Mas vamos ter calma. Então, não para ser o titular, mas É. é uma opção. Ele tem 20 anos, vem como empréstimo. Opção de compra de 1 milhão de euros. Tá legal, De bom 1 milhão de negócio. reais. Mas o Botafogo precisa contratar mais jogadores, inclusive Não, com pro certeza. bem do Carlos Alberto. Para que não caia sobre ele a responsabilidade de ser o cara do time, Não, chegou sabe o que é agora. 1 milhão de euros pro John Textor? Não é nada. É isso. Então, assim, pra ter um moleque desse, Vale como a o Thiago pena. trouxe, promissor, Vale. agora eu tô com o João. Se não ele for. Como o Carlos Alberto, o nosso Carlos Alberto sempre fala, o coletivo fortalece o individual e o individual fortalece o coletivo. Isso. Precisa ter um time estruturado. Já tem mais ou menos uma estrutura, né? Sim, tem uma base, né? Tem uma base. Inclusive, falando em caras que já estão lá, Carly, próximo dos 36 anos, com a renovação encaminhada. Legal, né? 6 meses e depois com possibilidade de ser diretor de base do clube. Achei bem Pô, que legal. legal. O Carlos já era muito grande quando ele saiu do Botafogo lá atrás, né? Isso. Ele vai embora, aí ele volta, Ele é ídolo. porque ele tinha que reaver uma dívida que o Botafogo tinha com ele, ia dividir dentro do salário, etc e tal, e ele volta ao Brasil até para quitar essa dívida, sanar essa dívida e ajudar o Botafogo. Acaba que ele se torna titular durante um tempo, depois, é claro, o John Textor compra, vem outras contratações, e aí o Carlos vira um reserva, mas agora ele tem a extensão do contrato novamente e agora ele é muito mais ídolo do Botafogo Ele é muito do que ídolo. ele já era lá atrás, quando ele já era muito grande. Aquele gol em cima do Vasco na final do Campeonato Carioca Sim. botou ele na galeria de ídolos do Botafogo e ele passa justamente uma importância como um líder para essa molecada, para Jefinho, para o Carlos Alberto que vai chegar agora, vai poder explicar o que é ser Botafogo, o que é jogar pelo Botafogo. Importante a figura desse cara no time. E a possibilidade de depois ele se tornar dirigente também, Total. né? Continuar no Botafogo. Na base. Muito legal, é. Bom, e se você quiser ver tudo isso, você não precisa baixar aplicativo não, pô.